Ninguém vence esse jogo pensando no curto prazo. Mas existe aqui alguns aspectos do pensar em longo prazo que eu diria para você que se o cara não estiver atento, ele pode fazer tudo certo com o dinheiro dele, pensar no longo prazo com o dinheiro dele, mas ele se ferrar. Por exemplo, uma boa fórmula para ficar pobre: divórcio. Para ficar muito pobre, o segundo divórcio. Então, um jogo de longo prazo é um jogo de quem não negligencia o casamento dele. Se ele decidiu se casar, se ele resolveu se casar. O cara pode ter decidido não se casar, mas se ele resolveu se casar, um sacrifício que ele não deve fazer é na família dele. Se ele sacrificar a família dele por causa do dinheiro, ele vai ficar sem família e sem dinheiro. Vai ficar sem os dois. Então eu penso que dando um exemplo aqui, há alguns aspectos que não são só apenas o financeiro, como o Thiago fala muito, o risco da ruína, por exemplo. Hoje em dia a gente está com aquela febre das bets, né, das apostas. Sim. O que eu recebo de mensagem de mulheres desesperadas falando que o marido está devendo para idiota por causa de aposta é imenso. Toda caixinha que eu abro tem alguma coisa, alguém se lamentando muito, o que fazer agora que eu estou devendo tanto, etc. Tá. Se o cara vai pro caminho da aposta, cara, não basta o cara ser brilhante, para ganhar dinheiro e ser um bom gestor do dinheiro dele, se do outro lado ele vai cair no vício, ele vai cair na droga, ele vai cair em negligenciar a família dele. Então, eu não estou nem defendendo o aspecto moral dessas questões, estou defendendo o aspecto financeiro dessas questões. Sendo pragmático, não é? Cuide bem da sua família, independentemente se você acredita que seja moral ou não, mas é uma boa decisão financeira. Não jogue, não se envolva com drogas. O que eu conheço de gente alcoólatra hoje em dia é porque o cara não sabe que é alcoólatra. Se o cara bebe todo dia, ele já é alcoólatra. E ele não sabe que é alcoólatra. Ele acha, não, eu bebo todo dia, mas eu não sou alcoólatra. Não, é alcoólatra sim, senhor. Porque a quantidade de álcool que vai entrando no seu cérebro te torna alcoólatra se você ingere álcool todos os dias. Isso é medicina que fala, não é a minha opinião. Então, esses aspectos da vida, eles cuidar desses aspectos fazem parte do jogo de longo prazo. Alguns fazem isso intuitivamente, de maneira natural, mas muitos não. É preciso você, para jogar um jogo de longo prazo, para enriquecer e você ter uma boa longevidade na sua riqueza, você tem que jogar o jogo no longo prazo. Então, esses aspectos te garantem você a melhor manutenção da sua riqueza no longo prazo. Aí eu deixo o Thiago falar sobre os outros aspectos aí. Talvez num primeiro grau de reflexão, pensar a longo prazo te faça produzir mais patrimônio. Mas talvez num segundo grau de pensamento, eu tô refletindo aqui, que na verdade talvez seja o contrário. Talvez seja o seguinte, é ter um pensamento inteligente e não um pensamento a longo prazo. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Flávio. Vendedor. O Flávio vendia. Aí ele pegou e usou a inteligência dele. Que a gente pode chamar de pensar a longo prazo ou a gente pode chamar de imediatismo. Por quê? Porque se ele construir um negócio que possa ser perpetuado, e a gente pode chamar de longo prazo, ele vai ter muito mais dinheiro no presente, porque esse negócio vai proporcionar dinheiro muito mais rápido do que se ele se mantivesse como vendedor. Então, a construção de um negócio para o longo prazo, no final das contas, vai proporcionar um resultado de curto prazo muito mais rápido. Mas existe um hiato aqui, né? Então, a paciência atrelada a construir um negócio no longo prazo vai trazer um resultado a valor presente muito mais rápido. Então, eu acredito que tudo que depois que eu descobri o conceito de equity, que eu comecei a construir, eu construí pensando no futuro. Mas a consequência disso sempre foi nos trazer muito mais dinheiro no curto prazo. Então, pra mim, cara, é a mistura do imediatismo com a paciência e esse equilíbrio difícil de ser imposto no dia a dia, que faz com que a gente tire o negócio do papel e construa algo que possa ser perenizado, digamos assim, né? Isso é o que traz, para mim, esse grande resultado no curto prazo. Agora, sobre o que perpetua o patrimônio, cara, é você não se expor a nenhum tipo de risco da ruína. Não se expor a nenhum tipo de risco da ruína, que são as coisas que, de fato, podem te destruir ou te tirar do jogo. E talvez, cara, você parar de ser um pouco corajoso como você era e talvez você passar a ser um pouco mais cauteloso com as coisas, que são habilidades diferentes. Mas no último grau de reflexão, e a minha maior reflexão até agora sobre perpetuar patrimônio, aí o Thiago Nigro, né, eu já conversei inclusive com o Flávio, pedi alguns conselhos pra ele, pra algumas outras pessoas também. Para mim, cara, o hábito que mais te protege, cara, de perpetuar patrimônio, ele é um só, cara. Ele chama caridade. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de pessoas que têm dinheiro, na minha visão. Tem a pessoa que diz que eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, I own the money.
e tem gente que se considera um administrador desses recursos, né? Quando você considera que esse dinheiro é meu, cara, isso daqui te torna alguém muito mais duro. E alguém muito mais duro é alguém que tem muito mais dificuldade, por exemplo, de fazer algum tipo de caridade ou se desprender disso daqui. Então é alguém que pensa muito menos em administrar e pensa muito mais em guardar. Isso daqui começa a gerar algum tipo de medo, algum tipo de dificuldade. E você começa aos poucos, cara, a ficar tão apegado a isso que você coloca toda a sua vida, somente seu coração no dinheiro. E esse apego demais, na verdade, de uma forma irônica, te faz talvez ter muito mais risco de perdê-lo, por esse grande apego que você tem ao dinheiro. Quando você faz um tipo de caridade, você de alguma forma tem uma relação muito mais leve com o dinheiro. Você começa a pensar em formas de administrá-lo, né? Para mim, a caridade, ela é o antídoto à mesquinharia e ela começa de alguma forma a te tratar. E quando você tem dinheiro e você não tem problemas, a sua relação é leve com o dinheiro, você passa isso também adiante. Então, quem vai perpetuar esse patrimônio é você, são os seus filhos. Isso daqui precisa ser passado para seus filhos. Eu não tenho a experiência toda que o Flávio tem com filhos, ainda com paternidade, mas eu sinto que passa por aqui. Porque se você passa pro seu filho essa sensação materialista de que você é o dono do dinheiro, o dinheiro é meu e não pode sair daqui, cara, o seu filho que nunca produziu, vai ser muito difícil ele passar pelo que você passou, ter as habilidades que você tem. Então, assim, eu resumiria em, cara, faça caridade. Isso daqui é muito importante pra mim. E não se expõe o risco da ruína. São pontos importantes na minha visão. Eu concordo absolutamente. Inclusive, vou pegar um gancho que você já puxou algumas vezes, que é essa questão de pedir conselhos, né? Importância de ter mentores. E aí, como você disse, você não tem experiência com filhos, eu também não tenho, eu vou começar a ter essa experiência quando Maria Tereza vier em abril. Inclusive, tinha alguém aqui no chat, nossa, a Malu está com uma cara de mãe. Eu falei, nossa, a pessoa veio da barriga. Porque tá chegando, já é, né? Já é mãe e daqui a pouco ela tá aqui com a gente. E eu queria ouvir da sua parte isso, Flávio. Como é que você faz realmente o seu planejamento, tanto a empresa, que como você disse, você ficou milionário em 95, cara. Então já são 30 anos desde o primeiro milhão. Depois você ficou bilionário, você criou seus filhos, eles viram essa realidade. Um deles casou há pouco tempo, então já tá iniciando a própria família. Como é que você pensa essa questão de construir algo que vai ficar pra perenidade? Como é que seria a visão disso, para que o pessoal possa entender? Eu sempre quando eu falo sobre isso, tomo cuidado de não dizer que é uma regra. Enfim, eu tenho algumas visões sobre isso e também convivo com empresários que têm alguns conflitos sobre isso. Em geral, o empresário tem conflitos sobre essa questão do dinheiro em relação aos filhos, né? Acontece muita preocupação por parte de quem enriqueceu, geralmente quem começou do zero, e pensar, nossa, como vai ser a vida do meu filho que não passou pelos perrengues que eu passei? Como é que é isso? Ele vai virar playboy? Não é? Ele não vai ter noção do valor das coisas e muitos deles passam até viver de forma escassa, propositalmente, para produzir, ainda que artificialmente, algum perrengue para o seu filho. A gente discute isso, sabe? A gente... Como é que a gente tem que fazer? Mas a gente já ouviu uma boa frase. É você falando sobre isso.